Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês quais foram os 10 alimentos que me ajudaram, que me auxiliaram dentro desse processo de emagrecimento. Quando a gente inicia um processo de emagrecimento, a gente precisa modificar alguns hábitos, a gente precisa se ajustar a uma nova realidade, de uma nova alimentação, seja no ajuste das porções das alimentações, ou seja, trocando as alimentações que a gente tinha por outras alimentações mais saudáveis. Quando a gente inicia um processo de emagrecimento, a gente precisa modificar ali algumas alimentações ou diminuir as porções de algumas alimentações. Quando a gente ganha ali o excesso de peso durante algum período, existem alguns fatores que nos fazem ali ganhar aquele peso. E um dos fatores, não somente esse, mas um dos fatores principais para o ganho do nosso peso, com certeza, é as nossas alimentações, as refeições adquiridas. Então, quando a gente vai iniciar um processo de emagrecimento ou de manutenção com qualidade, com certeza onde a gente vai tocar, aonde a gente vai precisar modificar, transformar, mudar, são ali as nossas refeições. E não foi diferente dentro do meu processo. Foram ajustadas e foram modificadas algumas refeições, e 10 refeições me ajudaram dentro desse processo, fazendo com que o meu processo de emagrecimento fosse leve, eficaz e não me causou ali tanto peso. Eu estava num processo de ansiedade e compulsão alimentar comprovados, tratados. Então, ajustar as minhas refeições de uma forma estratégica foi crucial para que eu conseguisse aí manter esse processo de emagrecimento de 2 meses e tenho mantido até hoje, após 4 anos dessa perda de peso. Vou compartilhar quais foram essas refeições que me ajudaram dentro desse processo de 2 meses a evitar gatilhos dentro desse processo, a conseguir ter constância e êxito dentro desses 2 meses. E após esses 2 meses eu continuei ali nos hábitos e no estilo de vida saudável. Vou compartilhar com vocês como foi um pouquinho desse processo e quais são esses 10 alimentos. Olá, bonitos e bonitas! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Fátima Ferreira, eliminei mais de 20 quilos em 2 meses. Quem caiu de paraquedas nesse vídeo não sabe como foi todo esse processo. Vou deixar linkadinho aqui abaixo para quando você finalizar esse vídeo, caso você tenha interesse em assistir, tem alguns vídeos bem legais aqui no canal, no qual eu compartilho 10 dicas infalíveis que me ajudaram nesse processo de 2 meses de eliminação desses 20 quilos. Tem um vídeo também que eu conto todas as estratégias utilizadas para eliminar esses 20 quilos em 2 meses. Não foi somente a alimentação, tiveram aí algumas técnicas, algumas estratégias utilizadas e eu compartilho com vocês nesses vídeos que eu vou deixar linkadinho aqui abaixo, caso vocês possam assistir mais pra frente. Indo direto aí para os 10 principais alimentos que me ajudaram, que me auxiliaram dentro do processo de emagrecimento, com certeza foi as gorduras boas. Eu modifiquei as minhas gorduras utilizando ali dentro do meu processo de 2 meses e após o meu processo de 2 meses até hoje na minha manutenção, continuo utilizando essas mesmas gorduras. O azeite de oliva, a manteiga, banha de porco, óleo de coco, comecei a utilizar essas gorduras. Óbvio que até mesmo utilizando essas gorduras a gente precisa ter moderação, porque até mesmo as gorduras boas, as gorduras que causam menos mal ali à nossa saúde, qualquer tipo de gordura, boa ou ruim, se a gente consumir em excesso, a gente vai aumentar ali o nosso déficit calórico, a gente vai aumentar ali o consumo de caloria. E em relação à perda de peso, a gente vai estar trocando 6 por meia dúzia. Independentemente da gordura que a gente for utilizar, a gente precisa utilizar com moderação, com muita moderação. E dentro dos meus preparos, eu comecei a utilizar muito menos gorduras. E as gorduras utilizadas eram somente essas. Outro alimento que eu preciso linkar aqui dentro desses 10 alimentos que eu escolhi como os principais que me auxiliaram aí na perda de peso foi iniciar o consumo de chás.
Eu não consumia chás antes de iniciar no meu processo de emagrecimento, eu não tinha o hábito ali de consumir chá. Os chás, principalmente esses que eu vou linkar aqui para vocês, eles ajudam a desinchar, desinflamar o nosso corpo, tiram ali retenção de líquidos e ajudam muito dentro do processo de emagrecimento e manutenção de peso. Fora os benefícios que eles trazem ali dentro dos nutrientes que tem cada um dos tipos de chá. Eu comecei a utilizar o chá de hibisco, o chá verde e o chá de cavalinha. Esses chás, eles me ajudaram muito dentro do processo de emagrecimento, tirando retenção de líquido e me ajudando ali a desinflamar o meu corpo, que estava ali muito inflamado. Esses chás se tornaram os meus queridinhos até hoje, aí, após 4 anos aí de emagrecimento, vem me ajudando também no meu processo de manutenção de peso. Outro grupo ali de alimentos que eu vou relatar aqui são os legumes de cima da terra. É exatamente isso que vocês ouviram. Eu consumi dentro do meu processo de 2 meses somente os legumes de cima da terra, o que me ajudou maciçamente no controle da minha ansiedade e no controle da minha compulsão alimentar. Eu acredito fielmente que foi essa estratégia que me ajudou a ter êxito dentro do meu processo de emagrecimento, que me ajudou a conseguir chegar aí nos 2 meses sem quebrar as minhas refeições com refeições livres, sem cair em tentação, sem sentir vontades de consumir outros tipos de alimento. Dentro do meu processo de emagrecimento, eu não consumi nenhum tipo de carboidratos, nem as raízes, que são carboidratos bons. Eu não consumi nenhum tipo de farinha branca e eu não consumi nenhum tipo de raízes. As raízes que eu abri exceção e consumia com moderação era somente a beterraba e a cenoura. Já os alimentos de cima da terra eu comia com um pouco mais de liberdade, porque são alimentos baixos ali em carboidratos. Quais eram os alimentos que eu consumia? Quais eram os legumes que eu consumia? Todos os legumes que nasciam em cima da terra. Essa estratégia que se engloba ali dentro da low carb, como não estava consumindo ali carboidrato, nem mesmo os das raízes, nem de farinhas brancas, não estava consumindo arroz, feijão, macarrão, somente ali os legumes de cima da terra. Dessa forma eu estava evitando de consumir carboidratos. Claro que os legumes de cima da terra possuem carboidrato, porém numa quantidade bem menor, já que eu não estava consumindo uma quantidade significativa de carboidrato. Isso fazia com que eu não tivesse ali picos de insulina e isso não me gerava ali fome e nem vontade de comer certos tipos de alimento. Eu me sentia sempre muito saciada dentro das refeições que eu fazia, mesmo consumindo ali legumes de cima da terra. Isso me ajudou a ter autocontrole dentro das minhas refeições, dentro de todo o meu processo de emagrecimento. O próximo alimento foi ali consumir proteínas magras. Eu evitei ali a consumir as proteínas mais carregadas em calorias. Eu consumi somente as proteínas mais magras, como peito de frango, peixes, os bifes e as carnes, carne moída. Eu optava em consumir as carnes que tinham pouca gordura e eu conseguia dessa forma consumir um pouquinho mais. Como eu consumia os legumes de cima da terra, eu precisava de caprichar em algum macronutriente. E esse macronutriente, que era a principal fonte ali das minhas refeições, com certeza era as proteínas. Eu caprichava um pouquinho mais dentro das minhas proteínas. Lembrando que dentro do meu processo de emagrecimento não fiz ali a contagem das calorias, não utilizei a balança para poder contar os meus alimentos, mesmo porque eu não estava consumindo ali os carboidratos, não tinha essa necessidade de contar ali as minhas calorias, já que eu estava consumindo legumes de cima da terra, proteínas magras dentro ali da estratégia alimentar low carb. Não precisei contar ali as minhas calorias diárias,
Eu consumia até de fato me sentir saciada, porém estava consumindo ali as refeições corretas que estavam ali de fato nutrindo e saciando o meu corpo. Após cada uma das minhas refeições eu me sentia muito saciada, muito satisfeita com aquela refeição que eu estava consumindo. Óbvio que isso está ligado ao fato de estar consumindo ali comida de verdade, gorduras boas e alimentos que de fato estavam ali saciando o meu corpo e me nutrindo ali com os micros e macros nutrientes que de fato o meu corpo necessitava. Quando a gente começa a consumir comida de verdade, a gente se sente ali satisfeito durante muito mais tempo. E é isso que eu senti a partir do momento que eu comecei a comer comida de verdade. Quando a pessoa olha o seu prato cheio de legumes, com proteínas magras, a primeira coisa que vão olhar e vão pensar é que você está passando fome. Totalmente o contrário. Às vezes uma pessoa com um prato cheio ali de carboidratos, proteínas calóricas, cheias de gordura, às vezes aquele pratão de comida ele parece que vai trazer mais nutrição do que um prato cheio de verduras e legumes e proteínas magras. Algumas pessoas, às vezes, quando olham um prato cheio de verduras e proteínas magras, acham que a pessoa que vai consumir aquele alimento vai sentir fome muito mais rápido. E acha que aquela pessoa que está consumindo um prato repleto ali de carboidratos, mais carboidratos do que de fato ela precisa naquela refeição, proteínas ali mais calóricas, frituras, gorduras, às vezes olhando visualmente um prato desse, parece que esse prato vai sustentar mais do que esse prato aqui cheio de verduras e proteínas magras e gorduras boas. Porém, o prato que está cheio ali de carboidratos vai elevar o pico de insulina dessa pessoa e ela vai sentir fome muito mais rápido do que essa pessoa que consumiu ali pouca quantidade ali de carboidratos, do que essa pessoa que consumiu esse prato gigantesco de carboidratos e proteínas. Com certeza, a pessoa que consumiu verduras, vegetais, proteínas magras e gorduras boas vai se sentir muito mais saciado por muito mais horas do que essa pessoa que consumiu um pratão ali de carboidratos, mais carboidratos do que de fato ela precisava para aquela refeição. Ela vai dar picos de insulina, gerando ali fome muito mais rápido do que essa pessoa que consumiu um prato menor com verduras e legumes e proteínas magras. Um outro tipo de alimento que eu comecei a adquirir dentro do processo de emagrecimento foi a utilização ali dos temperos naturais. Parei de consumir todos os temperos industrializados e comecei ali a consumir os temperos naturais. Alguns exemplos de tempero é açafrão, cominho, curry e vários outros tipos de tempero. Eu vou colocar aí na tela alguns dos temperos que eu utilizo, mas no todo são os temperos naturais. Como eu parei de utilizar sazon e caldo quinó e esses temperos industrializados, eu comecei a usar mais alho, muito mais cebola, tomate para ser ali, né, o extrato de tomate natural e os temperos naturais que eu gosto mais. O tempero é muito pessoal, o tempero que eu posso gostar você pode não gostar, depende de região, depende da localidade que a gente mora, mas sendo temperos naturais vai trazer ali benefícios para nossa saúde. Então consumir os temperos frescos e naturais foi com certeza muito importante para elevar ali o sabor dos meus pratos, mesmo que fossem pratos simples de verduras e legumes. Próxima refeição que eu quero linkar aqui dentro desse vídeo, dentro dessas 10 refeições, foi começar a consumir todas as bebidas que eu fosse beber, que eu fosse consumir, sem adoçá-las. O meu café sempre foi um café muito melado, muito melado. Então, a partir do meu processo de emagrecimento, eu comecei a consumir o meu café ou qualquer outra bebida como chás, sem adoçar. É muito importante, bonitos e bonitas, que dentro do nosso processo de emagrecimento, a gente evite o consumo do açúcar
ou diminua drasticamente o consumo do açúcar, porque o açúcar ele retarda ali o nosso processo de emagrecimento, além de elevar ali o nosso pico de insulina, assim como os carboidratos, assim como as farinhas brancas, que entrando ali na nossa corrente sanguínea eleva os nossos picos de insulina, fazendo com que a gente sinta fome e vontade de comer alguns tipos de alimento com mais rapidez. Então, quando a gente diminui a quantidade do açúcar ou para de consumir, que foi o meu caso, eu já parei de consumir pelo fato de ter ali compulsão alimentar, eu optei em não consumir o açúcar para evitar ali de cair, de ter vontades de comer alguns alimentos. Isso me ajudou a não sofrer dentro do processo de emagrecimento. Eu cortei pela raiz um mal que me atingia ali diretamente, que era o açúcar. Sem consumir o açúcar, eu consegui de fato ter êxito dentro desse processo de 2 meses, sem quebrar ali as minhas refeições, sem ter vontade de comer, sem sofrer com vontade de comer alguns tipos de alimento. Tem pessoas que não conseguem ter o autocontrole dentro do processo de emagrecimento por conta das emoções e de vários outros fatores. Mas tem pessoas também que dentro do processo de emagrecimento não conseguem ter o autocontrole por conta metabólica, por conta de ter consumido algum alimento que dentro do seu organismo te gerou vontades e desejos de comer alguns alimentos. E aí você não consegue manter ali uma continuidade dentro do seu processo, dentro das suas refeições, dentro do seu planejamento alimentar. Então, se você não consegue ter o autocontrole por conta de algumas refeições, é bacana diminuir ou retirar alguns tipos de refeições que vão te causar ali alguns tipos de gatilhos. Outro alimento que eu comecei a consumir quando eu iniciei os novos hábitos alimentares foi a canela. Eu comecei a adquirir um amor extraordinário pela canela de uma forma que eu não sei explicar para vocês. Como eu iniciei no processo de retirar o açúcar do café, saborizar o meu café com canela me ajudou muito a retirar o açúcar do café. Então, todos os dias, dentro do meu cafezinho sem adoçar, eu comecei a utilizar a canela. Antes de fazer os exercícios, eu senti ali uma disposição diferenciada quando eu adquiri ali o hábito de consumir canela. Claro que nem todo mundo vai gostar aí de consumir um cafezinho com canela, mas tem alguns chás que a gente pode fazer com canela que fica bem saboroso. A gente faz ali algum chá que a gente gosta e saboriza ali com canela, fica muito gostoso também. Pausa nesse vídeo, caso você esteja gostando desse vídeo, caso essas dicas estejam sendo interessantes para você. Se você ainda não curtiu, não deixe de curtir para me ajudar e ajudar o canal. Dá uma pausa nesse vídeo para comentar qual é o seu peso inicial e qual é a sua meta de peso, ou caso você esteja na manutenção de peso e quer somente manter tudo aquilo que você já conquistou dentro do seu processo de emagrecimento. Comenta aqui abaixo se você está na manutenção de peso e está somente mantendo ali tudo que você conquistou no estilo de vida saudável, ou se você vai iniciar no estilo de vida saudável, qual é o seu peso inicial e qual é o peso que você deseja atingir. E quando você atingir aí o seu objetivo, que com certeza você vai atingir, você volta nesse vídeo e conta pra gente, compartilha pra gente que você conseguiu atingir o seu objetivo, para que isso venha incentivar muito mais pessoas. Tendo dito isso, bora para a próxima dica. O próximo alimento foram as frutas. Para ser bem sincera com vocês, dentro desse processo de 2 meses, eu tive muito autocontrole ali com as frutas. Consumia sim as frutas, mas com muita moderação. E vou colocar o grupo de frutas aí que eu consumi. As frutas low carbs, baixas ali em carboidratos, em frutose. Eu estava querendo perder peso, então eu evitei alguns tipos de frutas, consumindo ali cuidadosamente o grupo de frutas
frutas que de fato iam me ajudar dentro do meu processo de emagrecimento. Logo após esses 2 meses, logo após atingir o meu objetivo, eu abri as exceções para consumir os outros grupos de frutas. Porém, dentro do processo de 2 meses, eu selecionei essas frutas em específico. O próximo alimento foram ali as folhagens verdes, foram todos os tipos de salada, todos os tipos de folhas que você pode imaginar, couve, alface, chicória, espinafre, todas as folhagens à vontade. Vou ser bem sincera, bonitos e bonitas, eu vou ser bem sincera, eu não gosto de saladinha de tomate e alface, acho muito sem graça. Então eu fazia ali saladas com repolho, com couve, com alface, ralava um pouquinho de cenoura, como eu relatei anteriormente, eu consumia cenoura e beterraba com moderação, então eu ralava ali um pouquinho de cenoura, um pouquinho de beterraba nas minhas saladas, e ficava aquela salada bem atrativa aos olhos. Consumir ali saladas à vontade. Com certeza essa refeição me ajudou ali dentro do processo para obter ali saciedade nas minhas refeições. O 10º alimento é o suco detox. Relato em alguns vídeos o quanto o suco detox me ajudou dentro do meu processo de emagrecimento. Consumo até hoje os sucos detox dentro da minha manutenção de peso. Inclusive, vou deixar linkadinho aqui abaixo a receita dos sucos detox que eu utilizei. Eu utilizei 2 tipos de sucos detox, um com abacaxi e um com maçã. Super simples, fácil, baratinho. Vou deixar linkadinho aqui abaixo também a receita dos meus sucos detox. A 10ª refeição foi os sucos detox. Muitas das vezes, no lugar do meu lanchezinho da tarde, eu consumia ali um suquinho detox. Ou quando eu não queria jantar, eu consumia um suquinho detox para fechar ali minha janelinha alimentar. Lembrando que eu vou deixar alguns vídeos sobre todas as estratégias utilizadas para eliminar esses 20 quilos em 2 meses. 10 dicas infalíveis utilizadas que me ajudaram nesse processo de emagrecimento. E vou deixar também um vídeo com todas as estratégias utilizadas para eliminar aí os 20 quilos em 2 meses. Tem também um vídeo bem legal, caso você não tenha visto, de 6 hábitos que eu precisei de abandonar para poder eliminar esses 20 quilos em 2 meses. Vou deixar esses vídeos linkados aqui abaixo, caso você não tenha visto. São vídeos bem legais que com certeza pode vir a te ajudar. Dentro do processo de emagrecimento, eu não modifiquei somente a minha alimentação. Foi um conjunto de coisas que me ajudaram a chegar num processo aí de perda de 20 quilos dentro desse espaço de tempo. Um bônus que eu queria deixar aqui para vocês é sobre o consumo da água, bonitos e bonitas. A água, ela não é um alimento, ela não possui ali calorias, porém ela é fundamental para a nossa perda de peso. O consumo da água, além de auxiliar ali na temperatura corporal, ela ajuda ali no funcionamento do nosso intestino, que é muito importante dentro do processo de emagrecimento. Além de ajudar com que os nutrientes venham ser ali transportados pelo nosso organismo, nos trazer saciedade dentro do nosso dia, a água é a nossa maior aliada dentro do nosso processo de emagrecimento, manutenção de peso e na busca por saúde e qualidade de vida. Tendo compartilhado com vocês, bonitos e bonitas, quais foram os principais alimentos que me ajudaram dentro do processo de emagrecimento e tem me ajudado até hoje dentro do processo de manutenção, porque é um processo que não termina, é um processo que é eterno. Eu compartilho aí como tem sido esse processo pós toda essa perda de peso, como que tem sido o processo de manutenção de peso, que é tão desafiador quanto a perda de peso, porque quando a gente inicia novos hábitos alimentares, a gente precisa ter em mente, a gente precisa ter trabalhado em nós, que é uma nova fase que está se iniciando na nossa vida, que não será por um período de tempo, porque se a gente iniciar o processo de modificação alimentar
pensando que é por um período de tempo, a gente vai estar fadado ao insucesso. Claro que vão ter ali estratégias durante um período de tempo e depois a gente vai poder liberar algumas refeições, a gente vai poder consumir algumas outras refeições com moderação, porque sem moderação, sem autocontrole, a gente vai acabar consumindo mais do que deveria e vai voltar a ganhar o peso novamente. Dentro desse processo, após esses 4 anos que eu eliminei, esses 20 quilos em 2 meses, dentro dessa nova fase aí de 4 anos, eu posso afirmar que precisa ser algo que a gente precisa levar durante a nossa vida. A gente precisa ter isso trabalhado em nós. Porque se a gente for iniciar novos hábitos alimentares pensando em um período de tempo, a gente não vai conseguir ter êxito dentro daquilo que a gente conquista. Antes de você iniciar novos hábitos alimentares, você precisa decidir iniciar um novo estilo de vida, no qual você não vai ter somente perda de peso, mas você também vai buscar por saúde e qualidade de vida. Essa precisa ser a nossa maior motivação quando a gente modifica os nossos hábitos. Quando a gente inicia novos hábitos, entendendo que vai ser o nosso novo estilo de vida, que para isso não é porque a gente quer ter somente estética ou um corpo legal, mas que a gente também quer ter saúde, a gente consegue modificar ali os nossos pensamentos. E é isso, bonitos e bonitas. Adorei compartilhar esse vídeo com vocês. Não deixe de curtir caso vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhar com um amigo, com uma amiga que esteja iniciando nesse mundo fit ou que já esteja nesse mundo fit junto com a gente, que esteja precisando de um incentivo, de um empurrãozinho. Se você pensou em alguém, não deixe de compartilhar com essa pessoa. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!